Perfeito. Muito bem. Namastê para vocês, em primeiro lugar. É um prazer muito grande estar aqui, uma satisfação real. Eu tenho muito carinho pela Prema e poder ter essa oportunidade de transmitir para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, é um prazer muito grande. É uma oportunidade e agradeço por vocês me ouvirem. Então, o nosso tema de hoje é sobre a saúde psicossocial da criança, né? Que importância tem isso, que consequências traz para uma criança o trato social. Para não divagar muito, eu fiz um pequeno escrito, escrevi meu pensamento para poder ter uma sequência. Então, eu vou ler para vocês aquilo que eu escrevi, pausadamente, procurando de maneira que fique claro para todos. E depois, então, nós discutimos, trocamos ideias, tá bom? Estamos atravessando uma época muito difícil para a humanidade e para o planeta, né? Todos nós estamos sentindo esse movimento que está havendo de mudança, que a gente não sabe especificamente como e porquê, mas que está acontecendo. Nossas reservas estão se esgotando, tanto no nível humano como planetário. O ser humano percorreu um caminho de depredação da natureza ao longo desses séculos. E, com isso, diminuiu sua qualidade de vida, gerando ansiedade e mal-estar. Nós somos consequências, hoje, daquilo que nós, humanos, fizemos anteriormente, não é? A falta de amor, a falta de cuidado, nos trouxe até aqui. Chegamos a um ponto crítico tal em que o planeta manifesta seu desequilíbrio pelo maltrato e descaso por parte dos humanos. Porque a raça humana é aquela que mais depreda, infelizmente é isso. Nós deveríamos ser a raça mais aprimorada da natureza. Mas não somos, infelizmente. Mas vamos caminhar para isso, né? Vamos ver se a gente aprende agora. Nossas crianças sofrem as consequências de tudo que não foi cuidado e preservado. O mundo inteiro está refém de um vírus que, em última análise, veio trazer a necessidade de fazer diferente. Mas fazer diferente o quê? Podemos perguntar. A resposta é a maneira de olhar para o outro. Essa é a grande diferença. Essa é a grande lição que nós devemos aprender. Foi preciso ser decretado o isolamento social para sentirmos a falta das pessoas, dos amigos, do comerciante que nos atende, daquele que planta e colhe o alimento e daquele que o traz para nós. Com isso, percebemos que somos todos necessários, uns aos outros. Não há supremacia nas atividades. Todos são importantes para a nossa existência. A verdade é que o ser humano não é uma ilha isolada. O ser humano precisa do outro, né? Nós precisamos de todos aqueles que nos atendem, que nos nutrem, que nos prestam algum tipo de serviço. O adulto percebe isso, mas a criança sabe apenas que está sem os amigos, que não pode brincar como antes,
que existem regras e máscaras a serem usadas, que o abraço já não pode ser expressão de sua camaradagem e que o tempo é restrito. O equilíbrio psicológico e a saúde psíquica, assim como a saúde física, sofrem as consequências desse comportamento de restrições. É preciso orientar o enfado e a inquietação que sobrevém dessa atitude. Algumas crianças ficam irritadas e ansiosas, outras deprimem e atrofiam a sua espontaneidade. Mas todas, de um modo geral, se refugiam nas telas da internet, buscando contato e novidade. O que podemos oferecer nesse momento? O treinamento da resiliência, através de atividades criativas, jogos divertidos em família, invenções, descobertas culinárias, cultivo de plantas, cuidado com animais, passeio ao ar livre, sempre que possível, aprendendo a amar a natureza e, além disso, ao tratamento consigo mesmo, com respeito pelo seu corpo, conhecendo aquilo que bebe e come. O cuidado com o ar que se respira, aprendendo a respirar e absorver a energia vital. E o desenvolvimento de sua amorosidade para ouvir o silêncio. Então, tudo isso é o que nós podemos ou devemos tentar oferecer à criança. Nós vamos voltar ainda a isso. A partir de uma atitude de inteireza e presença naquilo que faz, a criança vai aprendendo a focar sua atenção e a tirar benefícios com sua aprendizagem. Mas esse aprender precisa ser compartilhado, falado e escutado por outras crianças, senão faz pouco sentido. Sabemos que cada opinião ou observação que nos chega é sempre um espelho que nos reflete no parecer do outro. Por isso é muito importante a interação com o meio social. Porque através do outro, nós temos o nosso referencial. E o nosso referencial não parte só de nós mesmos, senão ficaria uma redundância. A gente se vendo a si mesmo apenas assim, a gente fica muito limitado. Mas quando a gente se olha no espelho do outro, quer dizer, aquilo que o outro está dizendo a nosso respeito, né, está mostrando, aí nós podemos crescer mais. A saúde psíquica está estreitamente ligada ao convívio social, sendo cada membro de um grupo presente na sua pessoa. A necessidade do isolamento social em época de pandemia, como aqui estamos vivendo, e embora estejamos menos rigorosos no procedimento atual, ainda gera a frustração de que o contato físico não se faz. O uso da máscara esconde as expressões faciais. A voz encontra uma barreira para se comunicar livremente. E os objetos não podem ser trocados e manuseados. Mas ainda assim, resta o olhar e a presença do amigo. E isso as sustenta e lhe dá equilíbrio. A criança, estamos falando. Então, apesar de tudo isso, estar com um amigo, no momento, ainda que curto, que possa se estar, alimenta a criança. E nós adultos sentimos isso também. Sem o convívio social, a criança se refugia na fantasia, em um mundo próprio, criado pela sua imaginação.
onde ela é soberana, mas isto a torna tirana e escrava, porque ela não aprende a conviver com o contrário, com o diferente. Não sabe se adaptar nem argumentar. Tudo é como ela determina. Não há desejo nem satisfação. Esse é o problema de se ficar aprisionado numa tela. O resultado é o desajuste, o desequilíbrio psicológico, a ansiedade e o medo. A saúde psíquica entra em colapso. E o único remédio para esse mal é o retorno a si mesmo, ao seu ser original, onde o outro é fundamental para que ela possa ser. Encontramos no yoga uma ferramenta da melhor valia para utilizarmos com as crianças. Não somente as posturas físicas, mas a consciência da respiração, o aprender a relaxar quando a tensão aparece, o foco da atenção direcionado ao objeto e, sobretudo, os valores humanos que são estimulados, as normas de uma conduta que reconhece e respeita o outro. E ainda mais, a noção clara e ampla da grandiosidade do cosmos e da natureza. A sensação profunda de que somos células que compõem o corpo do planeta. Não sei se vocês repararam, mas nessas palavras que eu tentei sintetizar, nós falamos dos 8 angas. Nós falamos de todo o processo de crescimento do ser humano e, sobretudo, da criança, que é o nosso objeto hoje, né, na palestra. Então, essa ideia de que nós somos consequências daquilo que nós fizemos como seres humanos e que nós hoje temos um comportamento em que devemos olhar para o outro como uma necessidade do nosso próprio crescimento. Isso é fundamental, a gente ter essa dimensão. Por isso, o aspecto social tem tanta influência sobre o psíquico. E nós podemos falar de uma atitude, de uma conduta psicossocial. E isso para criança, gente, é assim, é básico. O convívio, né? Não é só socializar, aprender a lidar com o outro, isso é muito importante, mas, sobretudo, o efeito que isso causa na criança. Bom, eu passei a minha ideia para vocês. Agora, gostaria que vocês trocassem, me perguntassem alguma dúvida, alguma coisa que queiram saber, enfim. Fico à sua disposição. Como é que vocês sentiram isso que eu trouxe, né? O que vocês acham disso? O que vocês estariam esperando? Vamos lá, gente. Perguntem, vamos trocar. É mais importante a nossa troca, porque a dúvida de um, ou o querer saber de um, desperta no outro alguma coisa que ele também quer saber.
Gente, aguarda um pouquinho e eu vou liberar o microfone de todos, tá? Obrigado, professora. Quem quiser também mandar pelo chat, eu faço a leitura das perguntas para a professora. Vou liberar os microfones aqui, um minuto. Tá certo. Pronto, gente, está liberado. Podem abrir os seus microfones. Bom dia, Eneida. Bom dia a todos. Bom dia. Eu agradeço suas palavras. Eu tenho um filho de 3 anos, quase 4 anos. Sou professora de yoga também. E no início da minha jornada no yoga, era muito difícil para ele, claro, muito pequeno, assimilar, né, tudo que estava acontecendo. E hoje, com essa atenção, com essa maneira de lidar com ele, com paciência também, sem interromper os processos, eu noto que ele tem mais interesse, cada vez mais interesse. Tem um livro do yoga que eu comprei para ele quando era bebê praticamente, mas enfim. Hoje em dia ele usa o livro e já faz as posturas porque me vê dando aula. E não atrapalha mais as aulas como antes, não invade as aulas. Às vezes os alunos veem ele chegando aí de leve, mas não como antes. E sim, eu percebo que essa atenção e esse direcionamento que a gente não percebe, né, com todas as funções do dia a dia, é tão importante com que a gente se volte e dê essa atenção. E também deixe livre, né? Porque para que ele consiga perceber e captar as mensagens e se interessar também de uma maneira livre. E hoje eu percebo que ele tem essa autonomia e tem esse interesse, essa atenção por algo que eu faço também, né? Porque a gente também tem que estar presente na infância, mas a gente também tem que estar sempre atento ao que a gente faz, porque, como você falou, nós somos o reflexo, né? Nós somos como se fosse o espelho deles. Então, é muito importante que a gente esteja sempre apto para pode ser educar, mas também direcionar essa percepção, essa atenção para coisas mais sutis, como mesmo o nosso corpo, como a nossa mente, a nossa forma de se acalmar, ou mesmo de perceber os sentimentos, né? Quando a gente está muito irritado, ou quando a gente está muito confuso. E a criança não assimila, não consegue perceber isso de uma forma clara, então você sentar, acalmar, respirar com ela, mostrar para ela a situação da qual ela passa no momento e como ela pode sair ou permanecer até viver aquilo de alguma maneira. Isso. Exato. E isso é muito importante. E o yoga é muito presente aqui por isso e ajuda muito aqui por isso, porque desde quando ele era bem pequeno eu já pedi para ele unir as mãos quando ele chorava, une as mãos à frente do peito, respira, se acalma e diz o que você está sentindo. Então, que bonitinho. Hoje ele fala isso pra gente quando eu fico nervosa. Olha só, devolve aquilo que ele aprendeu, né? Respira, mãe, respira. E sim, é muito importante. E em relação às telas, é difícil porque a gente não tem como fugir. Em algumas ocasiões, algumas pessoas até oferecem, né? Por exemplo, às vezes ele fica com a minha mãe e tem meus sobrinhos lá, então ele tem esse convívio que é muito importante, inclusive, como você falou também. Desde o início da pandemia, nós ficamos 6 meses em casa, presos em casa, então só nós dois e o meu marido, então o convívio dele ficou bem mais restrito. E aí, quando ele voltou a estudar, ele não participava de nenhuma das atividades. E aí, ficava sozinho. E aí,
ele ainda não tinha tido contato, na verdade, com muitas crianças, porque quando ele começou a ter esse discernimento, né, do outro e dele, enfim, ele foi quando começou a pandemia. E aí ele depois começou a conviver com meus dois sobrinhos, que são da mesma idade, e começou a ter o senso de divisão, de coletividade, enfim, e agora tá muito melhor. Ele está dando uma resposta muito melhor na escola, e é exatamente isso que você falou também. A gente precisa dividir o conhecimento sempre, porque senão ele não faz sentido. Ele fica dentro da nossa própria experiência e a gente não consegue perceber, reconhecer ele nas experiências externas. Isso. Então, sim, eu concordo com tudo que você falou e aprecio a sua fala e te agradeço. Te admiro também. Muito Fernanda. Wanda? E eu vou... Fernanda. Fernanda. Eu vou mostrá-lo rapidamente aqui. Ó. Com certeza. Oi, tudo bom, querido? Que bom, quer dizer que você pratica yoga? Não pratico. Que coisa boa. Eu pratico. Mostra o cachorro olhando para nós. Que conversa. Bom, Fernanda, muito obrigada pelas tuas palavras, pelo teu feedback e admiro você também. Viu? Muito obrigada, Eneida. Que sorte do teu filho ter uma mãezinha como você. Eu te agradeço, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, querido. Bom dia, Eneida. Olá. Ó, tá picando. Eu vou desligar a câmera para poder o som rolar melhor. Tá me escutando bem? Agora eu estou escutando. Você é Kênia? Sim? Sim. Beleza. Diga. Eu sou a Kênia. Namastê. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu tenho uma filha de 9 anos e ela fazia yoga antes da pandemia, né? Disso tudo acontecer. Eu pratico, meu marido também. E aí, depois que veio a pandemia, ela não quis mais fazer, a gente até ofereceu fazer online, porque ela falou que já fica muito na tela do computador na escola. E aí a gente respeitou. Só que eu tô vendo aí uma demanda, assim, demorada ainda de volta, né, para a gente trazer para o presencial. E ela ainda está bem resistente no online, assim. O que me apreende muito nessa questão da prática presencial é o uso da máscara, né? Que eu acho que a máscara, ela bloqueia ali a respiração e não é tão benéfico. Mas pelo que você falou aqui, com todas as suas falas, da importância da convivência, eu reavaliei isso. Você indicaria aí a prática do yoga presencial, mesmo de máscara, para criança? Então, é difícil responder isso, né? Eu, pessoalmente, não acho necessidade da máscara se as crianças estiverem com uma certa distância, né? Claro, se for uma sala cheia de gente, diferente. Mas se tiver uma distância razoável para cada criança, dentro de um ambiente, eu acho dispensável o uso da máscara. Mas, ainda que seja com a máscara, Kênia, eu acho que vale a pena ela fazer a prática, justamente por conta dessa convivência, não é? Isso vai trazer um outro benefício para ela. Embora o uso da máscara possa, se for uma coisa muito necessária, que a professora insista, ou o lugar insista que tenha que ser feito, ser usada, embora isso não traga tanto benefício, porque a gente sabe da necessidade da respiração, da ventilação, daí, senão a gente fica repetindo o gás carbônico que a gente põe para fora, mas eu acho que ainda assim, foi uma máscara fininha, sabe como?
não põe uma máscara muito pesada, muito grossa, e vale a pena pelo convívio, né? Pela troca, pelo que ela vai aprender, pelo que ela vai desenvolver dentro dela. E também, se você puder praticar em casa com ela, também é fantástico. Respondi a sua pergunta. O som está bastante ruim, eu não estou entendendo. Sim, então, essa é a questão. Tanto eu quanto meu marido, a gente acabou de, né, eu estou me formei agora, ele também. E aí eu acho que ela não quer muito essa coisa de, sabe, o som está ruim. Está melhor, pode Então, ir. a dificuldade de fazer em casa, né, com a gente, talvez seja essa, ela está sentindo a necessidade de um convívio, pode ser. Claro, de trocar com as colegas. Talvez acredite que a resistência dela não querer fazer em casa comigo, porque eu me formei há pouco tempo, ele também, ela está sentindo essa necessidade, exatamente. Eu acho. Então, agora eu já estou compreendendo um pouco mais, assim, e vou tentar ver o que eu resolvo aí nessa questão. Muito obrigada. Imagina. Professora, Obrigada, Nenê. tem duas perguntas no chat que eu vou passar as duas perguntas que tem aqui no chat, tá? A primeira pergunta é da Daniela, e ela gostaria de entender melhor sobre os desejos, né, que precisam ser construídos, realizados ou frustrados. Você poderia falar um pouquinho mais, fundar um pouquinho para ela compreender e a gente compreender um pouquinho melhor, né? Sim, mas desejos como? A que ela se refere? Eu não entendi bem a pergunta. Você Posso entrar com um áudio? Pode, claro. Professora, é porque durante a sua palestra a senhora falou sobre os desejos, né? Quando a criança se relaciona ou vê televisão, começa a construir esses desejos. E no yoga a gente passa o dia todo meditando sobre como evitá-los. Né? Então, não tenha seus desejos, né? Não tenha desejos, seus desejos têm que ser de acender sua centelha, de se dirigir para o divino. Então, como é que a gente pode fazer essa construção na criança sem prejudicar, né, o desenvolvimento, porque a senhora falou que é extremamente importante isso, e depois não criar um adulto, né, como a gente, brigando, quase esquizofrênico, tentando embarrear tanta coisa. É verdade. É nesse sentido. Sim, então, já entendi. Olha só, Obrigada. deixa eu uma coisa. Essa questão de que a gente tem que eliminar os desejos é muito sutil. Porque não é que a gente não tenha que ter desejos. O ser humano tem desejos. A gente tem até desejo de ver o pôr do sol. Isso é um desejo, não é? A gente tem pequenos desejos ou grandes desejos. O importante é a gente não se apegar ao desejo. Esse é que é o grande lance. Porque desejo é próprio da natureza humana. Entende? Então, agora, quando a gente se apega ao desejo, quer dizer, eu quero aquilo de qualquer maneira, ou eu quero possuir, eu quero ter aquilo de qualquer maneira, esse é um desejo prejudicial. Mas há desejos, como, por exemplo, eu estou desejosa, gostaria tanto, quero tanto amanhã fazer um passeio na floresta, no bosque, caminhar, pisar na água do rio. É um desejo. Mas ele vai te trazer uma comunicação com você mesmo, ele te traz uma resposta, uma comunicação com a natureza, uma comunicação com o cosmos. Então, não se trata, a gente às vezes lê ou ouve, né, os escritos antigos dizerem, tem que eliminar o desejo. Não é assim, não. A natureza humana é feita de desejos. Agora, depende do tipo de desejo e da gente não se apegar aos desejos. A gente poder liberar, né? Por exemplo, se eu estou muito desejosa de ir
pisar na água do rio, porque isso me faz um bem enorme. Mas acontece que choveu, ou eu não posso ir, me impediu algum acontecimento, me impediu de ir. Eu vou ficar frustrada e maldizendo? Não. Né? Eu vou entender que naquele momento não foi possível aquilo. E então eu vou ter uma atitude de superar, né? De transformar esse desejo e de compreender que aquilo naquele momento não foi possível. Deu para entender, Daniela? Ah, professora, perfeitamente, muito obrigada. E como a gente faz com as crianças nesse sentido? Porque as bichinhas já estão tão restritas, com tudo já tão limitado, né? Então, como fazer isso? Porque para a gente é fácil, né, direcionar para esse outro sentido, de não pude agora, tudo bem, não se apegar. Mas como a gente faz com a criança, né? Por exemplo, eu tenho uma afilhada agora, de 2 aninhos, que ainda não fala, que já está indo para fono, para neuropediatra, e todo mundo acusa a pandemia, né? Eu sei, mas como contornar isso? Como tornar o mundo da criança melhor, menos sofrível, né? Porque a gente consegue, teoricamente, desapegar, e eles, né? Como conduzir isso? Então, Daniela, aquilo que eu coloquei, as atividades que a gente pode propor à criança, né, as brincadeiras dentro de casa, fazer a criança participar de tudo, sabe? Ensinar a criança a fazer um doce, um bolo, ensinar a criança a plantar um vasinho de planta, a cuidar da sua plantinha. Se tiver um animal, ensinar a botar comida para ele. Fazer a criança participar de tudo que está na casa ajuda muito. Vai dando à criança um sentimento de pertencimento àquele lugar. Ela faz parte daquela casa. Ela não é só cuidada, ela também começa a aprender a cuidar. Então, desenvolver várias atividades, desenhar com a criança, contar história, sabe? Nesse momento, se a criança não tem a chance de ter uma convivência, ela é muito pequenininha, não vai à escolinha, possivelmente, ainda mais nesse momento, não sei. Mas o que você puder fazer de estímulo dentro de casa, com que ela participe disso tudo, só traz benefício para ela e um sentimento de que ela é uma pessoa, ela tem uma identidade, ela pertence àquele lugar. Compreende? Perfeitamente, professora. Muito obrigada mesmo. Um prazer. Oi, Eneida. Oi. Meu nome é Rama. Oi, Rama. Eu queria agregar ali a minha opinião acerca dos mestres das crianças, né? Sim. Os primeiros mestres são os pais, né? Sim. E tanto a mãe como o pai, né? E hoje, com o dia a dia que a gente vive, na correria, como falam aqui no Brasil, a gente às vezes esquece de que os primeiros mestres são os pais. E quase que deixa de lado a educação, a transmissão com outras pessoas. Por exemplo, uma babá, né? Sim. Uma ninheira, como fala a gente. Sim, sim. E eu acredito que, às vezes, eu sei que é muito importante o dinheiro, o trabalho, mas dentro desse trabalho está a educação desses pequenos seres, que eles são como esponja, né? Sim. Eles absorvem tudo que tem ao seu redor. E, às vezes, a gente, por conseguir um apartamento melhor, uma roupa melhor, uns tênis melhores, esquece do amor, da educação, né? E
E outra coisa que a gente tem que lembrar, mais que nada, em nossa linhagem, que é do yoga integral, que o yoga não é só as posturas para as crianças. O Bhakti Yoga é yoga, o Karma Yoga também é yoga. Eu lembro, eu nasci na Argentina, bem no norte da Argentina, e a gente comemora os 1º de agosto, o dia da Mãe Terra, da Pachamama. Pachamama. E eu lembro transmitir a meus filhos, desde criança, esse ritual de agradecer, que para mim é uma forma de Bhakti Yoga, de devoção à nossa terra, né? Que hoje está tão olvidada, esquecida, né? Sim. E os outros dias, meu filho, ele postou no seu Instagram uma foto com seus amigos fazendo um ritual na montanha. Ai, que coisa... Ele mora na Argentina, eu não estou agora com ele, mas isso também é transmitir o yoga, né? Eu acho que temos muitas formas de transmitir o yoga para nossas crianças. Sim, perfeito. É só Muito isso. obrigada. Jama, você contribuiu muito, e a sua fala, eu faço também a minha fala, eu também penso assim. Eu acho que eu disse isso também, né? E tudo que você está colocando é fundamental, Jama. Yoga não é só a postura. Claro que a postura é excelente, né? Para manter o corpo com saúde, enfim, para a gente criando harmonia e uma harmonia vibracional também. Mas esse yoga que trata do ser interior, né? Das atitudes, das percepções, isso é fundamental. Muito obrigada. Que bom ter você aqui. Namastê, bom dia. Sou Solange, sou professora de yoga, sou mãe de um mocinho de 5 aninhos, né? Acabou de fazer 5 aninhos, o Joaquim, e eu vejo assim, ele está indo à escola, sabe, nesse momento de pandemia, porque eu sou mãe solteira e não tenho a ajuda do pai, preciso trabalhar, preciso dar aula, né? Sustentar em tudo. E nessa questão, né, de ser mãe solteira, ter um filho que nasceu já na era da informação, né? Eu penso muito assim, eles ofereceram suporte na escola, por exemplo, de fazer aulas online também. Então, ele faz o presencial, mas também tem aula online. E aí eu vejo assim que existe uma grande dificuldade de conseguir equilibrar, às vezes, essa coisa da muita informação na internet, né? E como filtrar isso, né? Trazendo para ele cada vez mais a qualidade dele entender que não que a internet vai ser para ele algo ruim, mas que se ele souber direcionar, se eu souber direcionar para ele os conteúdos certos, é algo bom também, né? Mas até que ponto é bom e até que ponto é ruim, né? Existe muito ainda esse conflito, porque nós, assim, eu sou nova, mas eu vejo assim que até mesmo na minha época, quando eu era criança, não era tanto quanto é hoje, né? Eu não tinha tanto acesso ao celular como, por exemplo, ele tem, e pela questão, eu falo assim, porque eu precisei da ajuda dos meus pais quando ele nasceu, porque o pai não estava perto, então os meus pais davam celular para ele, então tinha essa questão, né, do tipo, até onde é bom, né, o conteúdo que tem aqui, e saber trabalhar isso.
E aí, com o tempo, a gente crescendo juntos, né, nessa caminhada juntos, ele me observa, ele vê o meu trabalho, ele está comigo, e assim, nessa questão mesmo da vivência, ele traz para o dia a dia dele muito do que ele vê que eu faço, que eu trabalho, que eu evoluo no dia a dia, mas também tem essa questão da internet, né, que sempre está ali puxando para imagens supersensoriais e desenhos e tudo, e a gente tem que sempre estar aqui trabalhando nesse equilíbrio, né? Exatamente, Solange, infelizmente, essa administração é um pouco difícil mesmo. Eu acho assim, a internet é um recurso maravilhoso, né? A internet aproximou o mundo, com certeza, né? Isso assim, é extraordinário que a gente possa ter esse tipo de comunicação, absolutamente extraordinário. Mas, infelizmente, a nossa humanidade ainda tem um lado muito perverso, né? Ainda tem um lado muito negativo mesmo, que irá se depurando quanto mais for crescendo o lado positivo, o lado que respeita, enfim. Mas, então, por conta disso, a gente realmente tem que ter cuidado. Assim, a minha geração é totalmente desconhecedora de internet, né? Eu já estou com 7,5. Então, já estou assim, a minha é complicadíssimo. Eu não sei, por exemplo, ficar conversando em chat, eu aperto coisa que não devo, aí saio do ar, um horror. Mas, dentro daquilo que eu vou aprendendo, vou fazendo. Mas, então, a geração atual, como você disse, já nasce dentro disso. Então, não é que a tela seja uma coisa ruim, é que a gente, né, o adulto, os pais, eles têm que filtrar. Eu não entendo muito bem, mas sei que alguns pais monitoram os filhos, né? Eles permitem determinados acessos e outros não. Então, eu acho que é por aí mesmo. É a gente tentar monitorar isso e oferecer aquilo que é legal. E ficar de olho, porque eles são muito espertos e também existe muita invasão, não é? Por esses hackers e essas pessoas maléficas. Então, a gente tem que ficar monitorando. É uma atenção constante dos pais, sim. Agora, impedir, primeiro que não é bom, nem tentar, né? Porque tem o seu lado muito positivo, e depois ele ficaria absolutamente defasado dos amigos, se não souber manusear, né, bem um telefone celular, uma internet, um computador. Então, é um momento difícil, sim, mas fica de olho. Sim. Né, e faz isso que alguns pais me falam, que eu não sei fazer, mas me falam que fazem. Não, eu tenho o acesso restrito, eu libero, tudo que ele vê, eu vejo também aqui, no meu. Eu não sei como é que faz isso, mas eles fazem. Tem aplicativos que são próprios para criança, que tem até o próprio YouTube mesmo, só para criança, que geram conteúdos, mas eu vejo que às vezes até mesmo no próprio YouTube para criança tem conteúdo que não é muito legal, não produzem saúde mental para criança. Então, até mesmo nisso, até mesmo quando a gente funila, que a gente acha que está funilando, ainda tem bombardeamento de conteúdos que não trazem saúde emocional e consciência para a criança. Aí eu acho que aí a questão do presente, estar presente no físico, que entra a nossa grande ratificação como pais, né, de chegar e no tato falar, filho, vamos cuidar da plantinha junto, vamos cuidar do nosso gatinho e tudo. E aí essa vivência que eu vejo que faz com que ele observe. Eu utilizo a favor, quando eu vejo que entra conteúdo que não é legal, que entra no automático, na playlist de desenho dele, fala, olha, filho, você está vendo esse aqui não é legal, mas por que não é legal? E aí eu vou desenvolvendo o diálogo com ele. Estou criando estratégias, porque é isso, a gente tem que se adaptar, né, à nova era. É isso mesmo, Solange, é isso mesmo. É ficar de olho. É isso. Atento. Pessoal, então...
maravilhosas essas trocas. Agradecemos a todos que participaram, Solange, Rama, Kênia e todos, né? Espero que tenham gostado. Professora Eneida, muito obrigado. A gente agradece muito sua presença. Harion. Harion, eu que agradeço o carinho de vocês, a receptividade, o interesse e a oportunidade que vocês me deram, né? De eu poder dizer aquilo que eu penso. Muito obrigada, que vocês tenham um lindo dia e com muita sabedoria, com muita amorosidade. É sempre bom ouvir a sua sabedoria. Obrigado. Obrigada a vocês. Excelente dia. Gratidão, Eneida. Meu coração com você. Gratidão. Gratidão também a você. Deus te ilumine. Um beijo. Até.